Então vamos lá, irmãos. Reverência, respeito e admiração. O temor do Senhor ou o temor a Deus na Bíblia significa uma atitude de reverência, respeito profundo, admiração e amor a Deus. É o reconhecimento da sua santidade e poder, resultando em obediência, humildade e afastamento do mal, sendo considerado o princípio da sabedoria, como a palavra fala em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa começa a se tornar sábia aos olhos de Deus quando ela o teme. Apesar de temor também significar no dicionário medo, falta de tranquilidade, sensação de ameaça e susto, não é isso para com Deus. Então o primeiro ponto sobre o temor que a gente quer aqui é fazer a separação entre o que é temer a Deus e ter medo de Deus. Temor a Deus, como a gente acabou de ler, é respeitá-lo, é termos o mais profundo respeito por Ele, a mais profunda honra por Ele. É diferente de ter medo dele, porque quem tem medo dele não consegue se relacionar, fica um relacionamento limitado. Agora, quando eu temo Ele, quando eu respeito Ele, quando eu tenho uma admiração, um amor, uma reverência, o que é essa reverência? É eu entender que Ele é Deus, que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, é aquele que criou o universo, Ele criou tudo, mas Ele escolheu habitar na minha vida, Ele escolheu habitar no nosso meio, mas Ele não deixa de ser Deus porque Ele escolheu habitar na minha vida e no nosso meio. E quando eu entendo que ele não deixou de ser Deus, poxa, eu tenho o próprio Criador, o Senhor dos senhores, habitando em mim, habitando no nosso meio. Eu escolho honrá-lo e temê-lo. E o temor, ele é algo interessante porque é como se eu colocasse todos os meus objetivos, os meus sonhos, os meus desejos na mão do Senhor. Eu entrego tudo para Ele. Eu escolho temê-lo, eu escolho deixar Ele tomar as decisões por mim. Eu escolho dizer e perguntar a Deus onde eu vou, como eu vou, cada passo que eu vou dar, eu questiono, eu pergunto a Ele. Isso é o temer ao Senhor. Muitas pessoas falam no temor do Senhor e por isso que a palavra do Senhor fala em Provérbios, Salomão, ali inspirado pelo Espírito Santo, ele falou que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Porque uma pessoa, ela só é sábia quando Deus é o guia dela, quando Deus é quem direciona seus passos. Por isso que eu temer Ele, eu colocar cada objetivo que eu tenho na minha vida nas mãos dEle, me torna sábio. E olha o que está escrito aqui, uma pessoa ela começa a se tornar sábia aos olhos de Deus, porque aos olhos do mundo não importa para nós. Vocês recordam daquela passagem lá de João, quando a palavra fala que muitos dos líderes judeus creram em Jesus, mas eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso é tão triste, porque eles creram que Jesus foi enviado pelo Senhor, mas eles estavam mais preocupados com o que as pessoas achavam e pensavam deles do que com o que o Senhor pensava deles. E uma pessoa ela só é sábia aos olhos do Senhor, porque a nossa preocupação tem que ser o que o Senhor pensa de nós, como o Senhor nos vê, o que Ele acha. Essa é a nossa preocupação como filhos de Deus. Então nós só nos tornamos sábios aos olhos dele quando colocamos o temor do Senhor em primeiro lugar. O temor do Senhor nada mais é do que colocar a vontade do Senhor sempre à frente da nossa. Acabei de falar isso. Buscando saber o que Ele pensa e direciona antes de qualquer decisão. Procurar entender se o que faremos o agradará, tendo um profundo respeito por Ele. Uma coisa que precisa ser clara para nós, irmãos, nós entregamos nossa vida para Cristo, muitas pessoas de maneira religiosa falam, eu aceitei Jesus na minha vida. Primeiro que quem nos aceita é Ele nos aceitou. Então quando eu tenho esse entendimento que Ele nos aceitou, eu tenho que a minha vida agora é dEle, não é mais eu que vivo em mim. Quem vive em mim é Ele. E se quem vive em mim é Ele, a vida não é mais minha, a vida é dele. Então como é que eu posso dizer que a minha vida é do Senhor, se quem toma as decisões diariamente da minha vida sou eu? Eu levanto de manhã e eu já planejo o meu dia, a minha semana sobre o que eu acho que eu preciso, sobre o que eu acho que eu quero. Se é assim que você tem conduzido a sua vida, eu tenho que te alertar, você está fora do temor do Senhor.
Se você não está buscando no Senhor o que Ele quer para você naquele dia, o que Ele quer para você na semana, o que Ele quer no mês, você está fora do temor do Senhor. O temor do Senhor é exatamente isso, é o saber o que o Senhor quer, o que agrada ao Senhor, e eu me render para isso, eu me entregar para isso. E é interessante, irmãos, eu posso falar com muita propriedade disso quando a gente está sendo trabalhado pelo Senhor para ser quebrado os nossos achismos, os nossos orgulhos, ou o que a gente acha que é, ou como a gente acha que tem que ser. A gente tem o costume de Deus dar uma direção e a gente ficar lutando com ela. Mas eu digo para você, isso está totalmente fora do temor do Senhor. O temor do Senhor é exatamente o Senhor me dar uma direção, a minha carne quer ir para outra, mas eu submeto a minha carne à vontade do Senhor, porque eu temo Ele, eu quero honrar Ele mais do que a mim mesmo. Isso é o temor do Senhor. Eu quero honrar o Senhor mais do que eu, mais do que as pessoas ao meu redor, porque Ele é a pessoa mais importante na minha vida. E é interessante essa diferença entre o temor e o medo, né? Porque não podemos esquecer que o medo, ele é um espírito. É um espírito que vem para aprisionar, para deixar você cativo, né? Então, como é que eu posso ter esse sentimento, ou isso em mim, o meu coração, a respeito a Deus? Sendo que Deus, ele é meu Pai. Então, o Senhor não vem da parte de Deus esse espírito do medo, para que eu fique cativo, para que eu fique preso. Então, a gente, muitas vezes, olha a palavra temor e o primeiro sentimento, ou a primeira interpretação que vem é o medo. Então, eu tenho medo. Não, não é o medo, mas é o temor, é o respeito. Né? Como está escrito ali, a reverência. E a reverência é algo que precisa ser muito estabelecido e trabalhado em nós. Porque, naturalmente falando, como até povo brasileiro, jeitinho brasileiro, é algo que muitas vezes falta. Né? A velha natureza, ela não tem reverência. E ainda quando trazemos para a questão cultural, o Brasil menos ainda. Então precisamos entender o que é ter uma reverência a um culto, entender que o Senhor está presente, a palavra do Senhor está sendo falada, está sendo ministrada, como é que é a minha postura. Reverência fala muito de postura, fala muito de como eu estou posicionado ao receber, ao ouvir, como é que eu estou dando significado para aquilo. A palavra está sendo ministrada, mas qual que é a minha postura? Como é que eu estou me posicionando a respeito quando alguém está ministrando? Né? A gente já viu falar até de pregadores de outro país que vêm para o Brasil, até mesmo dentro de igrejas, e ficam chocados com a falta de reverência. A palavra está sendo ministrada, pessoas estão levantando, estão conversando, estão tomando água, indo no banheiro, falando de coisas aleatórias. Mas a reverência à palavra, a reverência ao Senhor ministrando a sua palavra. Porque se eu não tenho reverência, eu não estou dando valor àquilo. Se eu não me coloco numa posição entendendo que é o Senhor falando, Ele é Deus, Ele tem algo para a minha vida, Ele tem riqueza na sua palavra. E se eu não me coloco numa posição de reverência, de dar esse crédito a Ele, eu estou ignorando a sua palavra. Eu estou tratando ela como palavra de homens, palavra comum, palavras que talvez não vai ter efeito nenhum. Então isso é algo que a gente precisa entender e estabelecer, e começa nos pequenos detalhes. Né? Por exemplo, nós temos exemplos de até mesmo presidentes, apesar da gente, do nosso país ter presidente, mas se a gente tivesse um rei no país, como que seria a nossa postura perante um rei? Nós sabemos que países onde tem rei, tem rainha, tem toda uma etiqueta, tem toda uma postura, não pode chegar perto, né? Tem que ter o silêncio, não pode ter essa total liberdade de cumprimentar, tem reverência àquela pessoa, coisas naturais, coisas humanas. Então, talvez a gente tenha um pouco dessa dificuldade por ser uma democracia, ter um político, e aí esse político talvez não é bem visto, mas é algo que a gente precisa entender, o Senhor é o nosso rei. Eu preciso ter uma reverência à sua palavra, eu preciso entender que quando a palavra está sendo ministrada, é a palavra dele, é ele falando, é ele se movendo, é como se ele estivesse aqui, ele está aqui, porque quando a sua palavra é ministrada, ele está aqui presente. O seu Espírito está aqui, então ele está aqui. Mas como que é a minha postura perante ele? Tem uma rendição, tem uma adoração, eu rasgo meu coração, ou eu fico fechado, eu ignoro. É falta de reverência, é falta de entender que é o Senhor falando. Então é algo que a gente precisa entender. O que é o temor? É princípio de sabedoria. Isso é sabedoria. É tratar o Senhor da maneira que Ele é digno de ser tratado, como Deus, como o Senhor das nossas vidas. Muitas vezes nós falamos o Senhor das nossas vidas, mas é o Senhor mesmo? Ele é o Senhor mesmo? Ele tem que ser o Senhor. Como o irmão Adilson mencionou, em todas as áreas, todos os momentos, em todas as decisões, Ele é Senhor. E eu preciso então ter uma reverência a Ele.
Tratar dele, ele como ele deve ser tratado, como rei, o rei da glória. Amém? E aí o temor e seus efeitos. Na palavra de Deus encontramos vários versículos que abordam, recomendam e revelam as consequências do temor do Senhor. Vamos ver alguns exemplos. Deuteronômio 8:6. Portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Só é possível obedecer à vontade do Pai quando há um profundo respeito, admiração e reverência, o temor em nosso coração. Se não há esse entendimento, se não há esse desejo, se não há o temor estabelecido em nosso coração, não vai ter obediência à sua palavra. É interessante quando falamos em temor, até ouvimos alguns anos atrás a questão dos ensinos que teve, me fugiu o nome agora. Movidos pela eternidade. Movidos da eternidade, que ele fala sobre o temor. Até na citação que ele cita, ele fala de um homem que tinha amor a Deus, amava a Deus, mas não tinha temor a Deus. Então ele amava, muitas pessoas falam que amam a Deus, mas o amor ele precisa estar estabelecido também junto com o temor. Eu amo a Deus e eu tenho respeito a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu consigo obedecê-lo de maneira livre, não porque ele é alguém que vai me oprimir, ou porque eu tenho medo dele, porque senão ele vai me castigar, então eu vou obedecer. Assim seria eu se fosse um escravo. O escravo obedece porque tem medo. Um escravo obedece porque senão vai apanhar, vai receber um castigo. E o sentimento que o Senhor lhe deseja em nós não é esse sentimento de um medo, de uma obrigação. Eu estou fazendo porque senão vai vir um castigo severo. Não, eu obedeço porque eu temo, eu tenho reverência a Ele, eu tenho amor a Ele. Então é fácil agora obedecer, porque eu sei que a vontade dEle é melhor do que a minha. Os caminhos dEle são mais altos que os meus caminhos. Ele é perfeito. Eu posso oscilar, mas Ele não oscila. Ele é seguro, Ele não cansa, Ele não dorme. Então é muito mais fácil agora eu entender isso, ter essa reverência, esse temor a Ele, e aí automaticamente se eu obedeço a Ele, eu vou andar nos seus caminhos, vai se tornar leve a obediência, vai se tornar leve aplicar a sua palavra, não vai ser um fardo, não vai ser algo pesado, não é algo que vai me gerar um medo, não, vai gerar alegria, vai me gerar um renovo, mas vai me gerar algo novo em mim. Então meu coração vai estar livre para o Pai. E em Provérbios vai dizer, o temor do Senhor conduz a uma fonte de vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Quando colocamos o interesse do Senhor acima dos nossos, Ele cuida de tudo. Como o irmão Adilson mencionou, precisamos colocar o Senhor à frente em todas as decisões. E como eu mencionei essa comparação do medo, do escravo, o escravo, ele não vai descansar em paz. Quando há medo, primeiro que o medo é o contrário da fé. Se tem medo, vai ter descanso. Se tem medo, vai ter segurança. Se tem medo, eu estou tomado por aquele espírito, eu estou preocupado, eu vou querer resolver do meu jeito, eu vou estar numa prisão, angustiado, no meio de um problema, não vejo solução, não sei o que fazer, estou ali acorrentado, então não tem paz, não tem liberdade. Então olha como isso é totalmente diferente ao temor, no qual há descanso, há paz. Eu posso dormir seguro porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. Quando realmente eu boto todas as situações, por exemplo, a família, eu coloco a minha família nas mãos do Senhor, eu descanso. Por que descansamos? Porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está se movendo, o Senhor está trabalhando. Então, se o Senhor está trabalhando, olha que maravilha. O Senhor está trabalhando e automaticamente nós podemos estar descansando. Descansando em paz. Sabendo quem Ele é, sabendo aquilo que Ele pode fazer, em qualquer área. Mas primeiro tudo começa com um sentimento. Qual é o sentimento que eu tenho para com Deus? É o medo ou é a reverência, é o respeito, é o temor? O temor que é a fonte da sabedoria, sendo sábio. Não existe maior sabedoria do que essa, colocar todas as situações na mão de Deus. Porque não existe sabedoria humana para resolver problemas espirituais. O homem mais sábio da terra, vamos pegar uma pessoa hoje que ele tem pós-doutorado, o homem mais inteligente, situações espirituais ele não vai resolver. E aí como que vai ter paz no coração dele? Como é que vai ter descanso no coração dele? Não vai ter. Agora, quando eu temo ao Senhor, pode ser a pessoa naturalmente falando mais ignorante de conhecimento humano,
de estudo. A pessoa não tem nem estudo, mas se ela tem um temor a Deus, se ela tem reverência a Deus, se ela tem amor a Deus, e ela coloca tudo na mão do Senhor de verdade, descansa nele, ela é sábia. Não para o mundo, porque ela não precisa mostrar nada para o mundo, mas ela é sábia para com Deus, e o Senhor está contemplando isso. O Senhor está verificando isso. O Senhor está vendo isso. Isso é maravilhoso. Então, nós temos que sair daqui hoje entendendo essa diferença entre o medo e a reverência. O temor no sentido reverência, não no sentido medo. Amém? E é interessante, olha, o temor do Senhor conduz a uma fonte de vida. O temor do Senhor nos conduz à vida. E isso é interessante porque eu consigo entrar nesse ambiente de crer no que acabamos de ler, que o temor do Senhor me conduz a uma fonte de vida quando eu tenho o seguinte entendimento: eu estava morto, eu estava na morte, Ele fez toda uma obra para me resgatar e me trazer para a vida. Por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque eu seria muito burro, desculpe a expressão, se eu não entregasse a minha vida para esse Senhor que morreu para me colocar junto com Ele para me dar vida. Agora, em contrapartida, se eu entendo que Ele fez tudo para me tirar da morte e me trazer para uma vida de vida verdadeira, como é que eu não vou entregar os meus caminhos na mão desse Senhor? Como é que eu não vou me entregar para esse Senhor? Por isso que você se torna sábio quando você teme Ele. Por isso que você se torna sábio, porque você entende que sem Ele você estava morto. Sem Ele você estava na morte, mas Ele te resgatou da morte e do pecado. Ele fez tudo isso. Por quê? Para você viver para Ele. Como que eu consigo viver para Ele sem que Ele me direcione os caminhos que eu tenho que andar? Então eu preciso estar atento. O que é ser Senhor? Já fomos muito ministrados sobre isso, quando Elias ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo. Os profetas de Baal ficam lá, primeiro que a nação de Israel se corrompeu, se entregou à idolatria. Percebam, quando se perde o temor ao Senhor, começa a se dar espaço à idolatria, e nós já vamos chegar nesse ponto. Começa a entrar a idolatria, e está lá os profetas de Baal dominando sobre a nação. Já não eram mais os profetas do Senhor, eram os profetas de Baal. Até que Deus levanta Elias, Elias vai lá, desafia eles ficam lá, vocês já sabem a história, se martirizando. Baal não responde, porque ele não é um Deus, o único Deus que existe é o nosso Senhor. Aí Elias, quando Elias vai fazer o sacrifício ali, o que Elias faz primeiro? A primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar. Ele restaurou o altar. Depois ele molha o sacrifício ali 3 ou 4 vezes e vem fogo do céu e o povo reconhece o quê? Só o Senhor é Deus. Então eles voltam a reconhecer Deus como o único Senhor. E nesse momento o temor entra novamente neles. Percebam, irmãos, eles se inclinaram para a idolatria porque o temor ao Senhor já não era mais o foco deles. O honrar a Deus, o orgulhar a Deus, dá para se dizer assim. O honrar, reverenciar, tinha saído do coração deles e eles foram o quê? Se inclinando, gravitando, até que entrou a idolatria e dominou aquela nação. E aquela nação estava onde? Estava na morte. Eles estavam sem chuvas há 3 anos e meio. Sem chuva. E o que a chuva traz? A chuva traz vida. Percebam só, o temor leva a uma fonte de vida. Um povo que estava totalmente na morte. Por quê? Porque eles saíram do temor do Senhor. Eles se desviaram da reverência ao único e verdadeiro Deus. E eles estavam colhendo as consequências disso. Agora, qual que é a consequência de eu temer ao Senhor? Paz, alegria, vida, abundância, prosperidade. Nós vamos trazer mais versículos que vocês vão ver as promessas que acompanham quem teme ao Senhor. Já é no próximo aqui agora, ó, o temor dos seus efeitos. Olha, lá em Salmos 34, todo mundo canta aquele louvor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Cantamos nesse lugar, é um louvor lindo, maravilhoso. Está no Salmo 34. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Se você ler todo esse salmo, você vai ver que ele está repleto de promessas. Todo ele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Você vai ver os que temem o Senhor, tudo nesse salmo, são alegres. Os que temem ao Senhor são felizes. Perceba o tanto de promessas que acompanham aquele que teme o Senhor.
Você não precisa ficar correndo atrás da alegria. Quando você coloca o Senhor como princípio da sua vida, a alegria já está na sua vida. Você não precisa ficar correndo atrás de prosperidade. Quando você coloca o Senhor na sua vida como princípio, a prosperidade que corre atrás de você. O Salmo 128, para mim, é um dos mais maravilhosos. Deus já ministrou muito no meu coração. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Ele será próspero através do fruto do seu trabalho. Sua esposa será como uma videira ao redor da sua casa frutificando. Seus filhos como ramos de oliveira ao redor da sua mesa. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Perceba o tanto de promessa. Homens, quer ser feliz, quer ser próspero, tema o Senhor. Seja o princípio da sua vida. Mulher, quer ser frutífera, tema o Senhor. Os filhos serão como ramos de videira ao redor da mesa. Olha que promessas maravilhosas, irmãos. Que promessas maravilhosas. Não serão cheios de enfermidade, cheios de doença, cheios de falta, cheios de necessidade. Será próspero o homem que teme ao Senhor. E quando a gente fala em prosperidade, nós já aprendemos nesse lugar. Prosperidade não se trata apenas de finanças. Prosperidade é em tudo. É paz, é alegria, é descanso. E nós precisamos voltar para o título desse seminário, que é uma vida de liberdade. É você tendo uma vida ainda aqui nessa vida, não lá na eternidade somente. Aqui nessa vida livre, livre de preocupação, livre de ansiedades, livre de medos, mas você só é livre verdadeiramente quando você descansa, quando você teme, quando você entende que o Senhor que morreu em seu lugar, para você não padecer eternamente, esse mesmo Senhor cuida dos seus caminhos. E aí você entrega os seus caminhos a Ele. Como é ruim uma pessoa, irmãos, que ela é triste, que ela é infeliz. Eu conheço pessoas que são milionárias financeiramente falando. Eu conheço pessoas que são cheias de recursos, cheias de dinheiro, conheço mesmo. Conheço a casa delas. A casa delas é do tamanho dessa igreja. É gigante, mas elas são infelizes. Não tem paz lá dentro. Não tem relacionamento com os filhos. O casal não se relaciona. Não tem o Senhor como alicerce daquela casa. Não tem o Senhor como alicerce daquela vida. Construíram um império que vai acabar em ruínas. Um dia vai acabar. Mas os que temem ao Senhor permanecem para sempre. Os que guardam as palavras do Senhor no seu coração, a palavra do Senhor nos fala isso, permanecem para sempre. Por isso que o temor é tão importante, acompanhado de grandes promessas, acompanhado de ricas promessas. As verdadeiras riquezas que nós temos que olhar e desejar para a nossa vida, essas verdadeiras riquezas, elas se tornam reais na nossa vida quando nós tememos o Senhor. E interessante quando olhamos aqui para a palavra, muitas das vezes na nossa oração, uma oração até equivocada, nós pedimos muitas das coisas que estão aqui no texto, ó. Bênção, prosperidade, paz, pedimos muitas das coisas, mas esquecemos de olhar com atenção o princípio da palavra. A palavra está dizendo que aquele que teme ao Senhor, como ele é feliz. Então às vezes pedimos felicidade, Senhor, me dá felicidade, me dá isso, me dá aquilo. Mas a própria palavra, o próprio Senhor, Ele já está dando a direção. Para ter aquilo que eu estou pedindo, já está ali a receita. Eu preciso o quê? Temer. Então é uma consequência. Se eu entendo isso, se eu coloco isso no meu coração como uma verdade, começo a praticar esse temor, começo a praticar essa reverência, automaticamente a palavra do Senhor é fiel para se cumprir. Se a palavra está dizendo que vai ter felicidade se eu temer, em todos os meus caminhos, por onde eu andar, é porque realmente eu vou ter, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus não é Deus que mente, Deus não é Deus de acaso, mas é Deus de princípio, no qual se estabelecemos um princípio dele em nossa vida, a consequência vai vir para a nossa vida. Então é isso que nós temos que entender. Muitas das vezes pedimos coisas aleatórias, mas não colocamos em prática um princípio que Ele já estabeleceu na sua palavra. E aí se torna uma oração aleatória. Uma oração sem sentido, sem fundamento, sendo que a palavra já está dando a direção. Eu preciso temer e aí eu vou ser feliz. Como é feliz aquele que teme ao Senhor em todos os seus caminhos, por onde andar, por onde for, sempre vai ter uma alegria dentro dele. Por quê? Porque tem o temor
E é interessante que é algo dentro de nós, não é na mente, mas é no coração. Onde você for, você pode estar num ambiente perigoso, num ambiente até propício para coisas erradas, mas se você tem um temor de verdade, você não vai fazer. Vamos dar um exemplo de algo natural. É como quando você recebeu ali uma educação bem rígida, no sentido de seu pai ser próximo de você, o seu pai te ensinou princípios, você tem aquele entendimento. E aí quando você chega na juventude, daqui a pouco você foi, sei lá, na escola, ou com um amigo, e você foi andar com um amigo, e você nem conhecia ele muito bem, e daqui a pouco seu amigo falou assim, ei, vamos lá fazer a tal coisa? E aí você acaba indo. E de repente aquele teu amigo te leva, ou aquele colega te leva para uma situação que você não esperava. Chegando lá, eles estão usando droga, por exemplo. Mas se você tem aquele princípio, se você automaticamente, se você recebeu aquele ensino, aquele princípio, foi algo estabelecido, mesmo você naquele ambiente, onde está todo mundo fazendo coisa errada, qual é a primeira coisa que vem no seu coração? Poxa, o que meu pai me falou? Vem dentro de você. Você vai lembrar, eu pelo menos era assim, quando eu estava em alguma situação, a primeira coisa que vinha já era a imagem do meu pai. O que meu pai vai pensar? Eu não posso fazer isso. Eles estão fazendo coisa errada, mas eu não vou fazer. Então, o princípio é o mesmo. Se eu estou em Deus, se eu tenho a Deus, mesmo que eu possa estar em situações perigosas. Vamos falar agora da juventude, quantas situações perigosas. Mesmo se eu estou num ambiente onde o inimigo possa estar ali querendo usar alguém, mas se eu tenho temor a Deus no meu coração, eu não vou fazer. E não é porque o líder está ali olhando, não é porque outro irmão está ali, ou porque o pastor está ali visualizando. Não, é porque eu tenho temor no meu coração. Eu sei que Deus está me assistindo aonde eu for. Deus, Ele é real, Deus está vendo. E eu não quero magoar a Deus, eu não quero trair a Deus, eu não quero quebrar os seus mandamentos, os seus princípios, a sua palavra. Então eu vou temer a Ele. Eu vou saber que a sua palavra é melhor obedecer, é melhor temer, é melhor ter reverência a Ele, ser fiel à sua palavra. Amém? Então isso é algo, quando é estabelecido, é uma verdade, é algo lá dentro. O Espírito Santo está ali queimando, trazendo a lembrança, sendo trabalhado em nossos corações. Amém? E aí nós temos exemplos também. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é maravilhosa porque nós como igreja, agora na nova aliança, nós temos exemplos, principalmente na antiga aliança, tanto exemplos positivos como negativos. E os exemplos negativos também nos ensinam muitas coisas. Né? Nós não precisamos errar para aprender. Nós podemos ver aquilo que já está escrito na palavra de talvez povos, pessoas que erraram. Para agora que eu não venha errar também, mas para que eu venha aprender. E nós sabemos que a jornada do povo de Israel foi uma jornada de altos e baixos. E foi jornadas onde eles erraram muito. E sem dúvida nenhuma, o principal ponto no qual levava o povo de Israel a errar, era a falta de temor. Porque o Senhor estabeleceu na primeira aliança, né, os mandamentos, a aliança, aquilo que eles precisavam fazer, e sempre os erros de Israel foi por quê? Porque não levavam em conta, não davam valor, não havia uma reverência naquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Então, por exemplo, em reverência e desrespeito, agora o contrário, ó. Na palavra de Deus também temos exemplos da falta de temor. O mais notório é do povo de Israel. Tentaram viver para o Senhor e tentaram cumprir suas leis sem temor a Ele, resultando em pecado, gerações frustradas, idolatrias e outros deuses. Como o irmão Adilson mencionou, a falta de temor faz você gravitar à idolatria, ou até mesmo a ser uma pessoa religiosa. Você fica presa a um título, você fica preso a um cargo, você fica preso a uma função, só para manter aquela função, mas como é que está o seu coração? Totalmente sem reverência, totalmente longe de Deus, mas você está ali, tentando se sustentar com a sua força, para mostrar para alguém ou cumprir uma tabela, mas não é esse o padrão que o Senhor deseja. Porque se você se sustentar pela sua força, uma hora você vai cair, uma hora você vai ruir, e não é isso que o Senhor deseja. Então, por exemplo, aqui em Jeremias, olha o que ele diz, anuncie a Israel, Deus falando a Jeremias, diga a Judá, ouça, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. Acaso não me temem, porque não tremem diante de mim? Então era um povo que estava totalmente descumprindo a aliança que Deus estabeleceu para eles,
E as consequências estavam chegando. Mas por que estava chegando? Porque não havia temor, não havia uma reverência, não havia um sentimento para com Deus. Tratava as coisas de Deus como de qualquer maneira. E nós temos muitos exemplos aqui. Então Deus ele fala isso, olha, vocês têm olhos, mas não estão vendo nada, vocês não estão vendo a gravidade que é de não me temer, de não ter respeito, não ter reverência, não levar com zelo o meu mandamento, a minha lei. Então vocês têm olhos, mas não estão vendo nada, vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo nada. Então se tornaram o quê? Em uma estátua, em uma imagem de um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve nada. Então tem, mas não tem, mas não tem. Totalmente longe eles estavam. E nós temos vários exemplos, nós temos exemplos dos filhos de Eli, estavam segurando um cargo, eram sacerdotes. Estavam ali se vestindo com as roupas de sacerdote, fazendo ali os ritos, mas Saul estava fazendo de qualquer maneira. Fazendo por fazer, ou para mostrar uma aparência para alguém, ou para se aparecer. Mas como é que estava o coração deles? O que eles praticavam no secreto? Coisas totalmente abomináveis. Se prostituindo, roubando. Onde estava o temor? Onde estava o respeito, a reverência? E a consequência, ela vem, meus irmãos. Então nós não podemos entrar nesse ambiente que é um ambiente muito perigoso. De estarmos dizendo que somos cristãos, crentes, o termo que você achar melhor. Ou você está vindo só para cumprir uma tabela, ou para manter uma posição, uma aparência, mas seu coração está longe, não há mais respeito, não há mais reverência. Então você está ali se sustentando. Para quê? Olha que caminho perigoso. Entra aí um orgulho no qual você não tem nem mais um desejo de olhar para você e se render ao Senhor. Senhor, até aqui eu estou fazendo tudo errado. Mas agora eu olho para mim e reconheço que está faltando temor, eu reconheço que está faltando sabedoria, agora eu quero me entregar a Ti. Eu confesso que eu estou fazendo isso, aquilo, mas agora eu não quero mais isso. Eu quero sair desse ambiente da religiosidade. E é um ambiente muito perigoso e muito sutil, irmãos. Por que nós batemos nessa tecla muitas das vezes? Porque é um ambiente muito perigoso. E é um ambiente que muitas das vezes é até parecido com a essência de Deus. Até parece, mas não é. Até parece. Eu tenho aparência de crente, falo como crente, é só aparência. Mas a essência, o coração, a reverência, como é que está dentro do teu coração? Só tu e Deus sabe. Mas agora o que eu não posso fazer é sustentar esse perfil, essa posição, porque isso vai trazer dano para você e dano para o corpo de Cristo, para a igreja local. Então eu não posso entrar dentro desse ambiente, dizer que eu tenho, mas não tenho, dizendo que eu sou, mas não sou, dizendo que eu pratico, mas não pratico, porque se você não pratica, com certeza o princípio de tudo é a falta de temor, a falta de respeito. Você já não está levando a Deus a sério. Você não está mais tendo nem talvez aquele arrependimento de cometer um pecado, de cometer uma falha, porque o seu coração está tão distante. Era isso que estava acontecendo com o povo. Era isso que Deus estava alertando o seu povo, chamando o profeta Jeremias para dizer, anuncia, olha o desejo desse Deus, fala para esse povo acordar. Eu quero eles de volta. Eu quero trazer esse povo novamente para mim. Nós sabemos a jornada. Aqui os babilônicos tomam Jerusalém, levam o povo cativo. Depois toda a história para voltarem novamente. Aí quando estavam lá cativos, aí choravam, cantavam. Ah, que saudade da minha terra. Ah, que saudade. Mas precisaram ser roubados. E tudo começou aqui. Com a falta de temor, a falta de reverência, que aí gerou toda essa consequência para depois lá estavam chorando, ah, que saudade da minha terra. Mas precisava chegar nisso? Não precisava. Por isso que o Senhor estava dizendo, ei, diz a eles, anuncia Israel, diga a Judá, o povo, vocês estão sendo tolo e insensato. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês têm olhos, mas não estão vendo, têm ouvidos, mas não estão me ouvindo, não estão ouvindo a minha palavra, a minha instrução. Acaso não me temem? Por que não tremem diante de mim? Por que vocês não estão nem tremendo com a minha palavra? Porque estão trazendo ela de maneira natural. Então aqui é um alerta para nós, é um ensino para nós, para agora não eu te julgar, mas para você se julgar, para você se analisar. Nós precisamos nos analisar todo dia. Como é que eu estou conduzindo a minha vida?
Como é que eu estou conduzindo o meu coração? Por onde o meu coração está andando? O que tem dentro dele? Qual é o sentimento que eu tenho para com Deus? Então é uma autoanálise, é algo que eu preciso me analisar, você precisa se analisar. E é algo que, quando eu me analiso e percebo que há algo errado, ali é o melhor ponto de partida para quê? Para me consertar no Senhor. E até o Senhor ser verdadeiro. Senhor, eu estou assim, mas tu podes agora me ajudar, me consertar, me trazer novamente para o rumo, para o caminho, para a direção. E Senhor, coloca novamente o temor em meu coração. Eu quero te temer, eu quero te levar a sério a tua palavra, o teu princípio, a tua lei, o teu mandamento. Então é o princípio da sabedoria, começa aí, amém? E interessante que o irmão falando aqui, eu meditando e lembrando de algo sobre Saul e Davi, porque, irmão, se o temor do Senhor ele não está no seu coração, em algum momento ele vai externizar. Uma pessoa que não teme ao Senhor, em algum momento, isso vai ficar muito claro que ela não teme o Senhor. Saul foi lá, foi exortado por Samuel. Samuel veio dizer que ele ia ser destituído. Qual foi a primeira preocupação de Saul? Não, Samuel, profeta, vamos até o povo comigo, para que eles vejam que o Senhor ainda está comigo. Mas o Senhor já não estava mais, mas ele queria sustentar a aparência. Mas ele não estava preocupado com o coração do Senhor. Aí a gente já vê Davi exortado pelo profeta Natan lá com Batseba. O que Davi faz? Ele vai lá e tem despimento, acho que é a palavra correta. Ele se despia, ele tira a sua coroa, tira o seu traje real e fica 7 dias no chão. 7 dias, irmão, se quebrantando diante do Senhor. Olha a diferença do coração. Ele não estava nem aí com o que as pessoas iam dizer dele. Não, eu desagradei o meu Senhor. Isso é o temor, irmãos. Aqui fica muito claro que é uma pessoa que teme e uma outra que não teme. Davi não estava preocupado com o seu reino. Davi não estava preocupado com os meus súditos vão falar isso e aquilo de mim. Não. Ele tirou a roupa real, o traje real e se jogou no chão por 7 dias. E é interessante, quando ele soube a notícia que a criança tinha partido, o que ele faz? Ele se levanta e agora eu vou voltar a reinar. Não, ele foi para o templo adorar, irmãos. Olha a diferença de um coração que sabe que Deus era tudo para ele. Ele não estava preocupado com o título, ele não estava preocupado com o cargo de rei, ele não estava preocupado com a sua fortuna que era grande, com o seu palácio, mas sim com o coração do Senhor. Uma pessoa que teme ao Senhor, quando ela é exortada em algo que ela errou, ela se humilha, ela não se exalta. Saul se exaltou e estava preocupado com o que os outros iam dizer, irmãos. Olha a diferença, como isso é extraordinário. Como o Senhor, como o Ale acabou de dizer, o povo de Israel viveu altos e baixos, mas nós temos que olhar para eles para extrair os exemplos. Não para julgar, mas para extrair os exemplos. Nós temos aqui os 2 primeiros reis de Israel. Saul era lá da tribo de Benjamim, aí ele é escolhido rei, ele fica por 40 anos, se não me falha a memória, como rei. Davi não, irmãos, ele foi escolhido rei e ele ficou um período todo sendo perseguido, dormindo em cavernas, e isso não arrancou do coração dele o zelo pelo Senhor, a admiração, a reverência. Por isso que ele é o maior rei que Israel já teve, por isso que Jesus veio da descendência de Davi, humanamente falando. Olha o coração desse homem. Como que a gente não vai olhar para ele como um exemplo nesse quesito? Temor, reverência. Reverenciava o Senhor como primeiro na sua vida. Isso é extraordinário demais. E o irmão disse, falando ali sobre a questão de não se importar, né, que Davi não estava se importando com os súditos, com as pessoas, e ele trazendo isso para nós, e olha como nos pequenos detalhes a gente percebe, né? Por exemplo, às vezes num culto o Senhor está dando uma palavra, uma direção, que nós sabemos lá no nosso interior que é para nós. Só que agora eu preciso ter uma ação correspondente. E muitas das vezes essa ação, se necessário, é vir aqui na frente, se rasgar, se jogar, mas muitas vezes não vamos. Por quê? Porque pensamos o que o outro vai pensar. Mas o que o outro vai falar? Mas eu já tenho tanto tempo aqui na igreja, mas eu já sou líder A, B, C, eu já tenho isso, eu faço aquilo. E aí perdemos tudo aquilo que o Senhor está direcionando, porque olhamos para nós ou achamos que ninguém vai pensar, e aí não rasgamos o nosso coração por essa situação. E o Senhor, mas olha como isso é uma falta de temor. Por quê? Porque é o Senhor que está ministrando a sua palavra. Poxa, é um rei dando um decreto, um rei falando. E quando um rei fala, quando um rei dá um decreto a seu povo, será que o povo vai dizer, eu não vou? Eu acho que eu não vou. Naturalmente falando, haveria uma consequência. Né?
Então olha como isso aí, detalhes fazem diferença. Poxa, se o Senhor está dando uma direção, é aquela palavra para me tratar, para me ajudar, para me restaurar, para me impulsionar, para me exortar, é o Senhor falando. Então ainda muitas das vezes temos essas dificuldades e barreiras no que o irmão vai pensar, aí precisamos falar toda vez quando alguém está ministrando, feche os seus olhos, não olhe para quem está do seu lado, coisas que nós não precisaríamos nem mais falar, já tem que ser um entendimento estabelecido em nossa vida. Eu não preciso me importar com o irmão que está do meu lado, nesse sentido. Eu preciso entender agora que Deus está falando, eu estou aqui cultuando Ele está me dando uma direção. E eu preciso agora ter uma ação correspondente. Né? É o rei falando, é o rei direcionando. Então, em pequenos detalhes, nós percebemos que nós precisamos nos ajustar para realmente ter um temor, realmente ter uma correspondência àquilo que o Senhor está ministrando. Amém? Aqui, continuando na irreverência e desrespeito, né? Porque o contrário de temor, que é reverência, é irreverência. Lá no Salmo 106, no Monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito. Aqui fala que os erros de Israel nos sirvam como exemplo para a gente fazer diferente. É aquilo que eu acabei de citar sobre Elias. O povo que não teme a Deus, eles vão gravitando para uma idolatria. Por que que o povo pecou aqui? Porque eles queriam ver Deus de uma maneira que eles queriam que Deus fosse. Tanto é que saiu um bezerro. A gente vê lá depois Arão dizendo, eu só joguei o ouro ali e saiu um bezerro. Como que ia sair um bezerro? Vou jogar o ouro ali e vai sair... Tinha uma forma para isso. Então eles desenharam Deus como eles queriam que fosse. Só que isso aqui é por isso que a gente trouxe essa passagem. Isso é totalmente o oposto de temer a Deus. Deus não é como a gente quer que Ele seja. Ele é como Ele é. Ele é o Senhor. É nós que temos que ser como Ele quer que sejamos. Isso é o temor. Não tem como eu moldar Deus. Ontem até foi citado aqui sobre o Espírito Santo. Eu moldar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo dentro de uma caixinha como eu quero e eu controlar. Isso não é temor. Temor é exatamente o contrário. É eu que me deixo ser moldado pelo Senhor como Ele quer que eu seja. Irmãos, percebe que esse povo pecou e pecou gravemente. Por quê? Porque eles quiseram moldar Deus à imagem que os olhos deles tinham, à imagem que eles desejavam que Ele fosse. E eles saíram totalmente do ambiente do temor. E é tão interessante porque a gente começa... São passos negativos que se a gente não vigia, a gente vai dando. O povo chegou nesse ponto porque eles esqueceram da onde eles foram tirados. Eles esqueceram quem eles eram. Eles esqueceram quem os resgatou com um braço forte. E o Senhor relembra eles por muitas vezes. Eles eram escravos. Tem um momento que eles reclamam do Senhor, que lá no Egito eles comiam carne. Aonde que eles comiam carne se eles eram escravos? Eles eram escravos, chicoteados, apanhavam para trabalhar, sofriam, eram humilhados, não conseguiam ter felicidade, alegria, eles não tinham vida. E o Senhor foi o quê? Foi lá e resgatou eles. E o Senhor fala várias vezes, eu os resgatei com um braço forte. Então, quando a gente esquece de onde o Senhor nos tirou, quando a gente esquece quem nós éramos sem Ele, mortos vivos andando sobre a terra, sem Ele, quando esquecemos do tanto de pecado que tínhamos na nossa vida, de como estávamos emaranhados naqueles pecados, de como sofríamos, de como éramos tristes, quando esquecemos o amor e a graça com que Ele nos resgatou, a gente começa a caminhar a passos largos por uma separação do Senhor, por uma irreverência. E aí daqui a pouco os ídolos começam a entrar no meu coração. Ali foi um bezerro de ouro, mas daqui a pouco a minha família se torna meu ídolo quando eu saio do temor. O meu time de futebol se torna o meu ídolo. O meu trabalho se torna o meu ídolo. O desejo de ganhar dinheiro se torna o meu ídolo. Aí eu tinha o sonho de comprar um carro. Eu compro o carro, ele se torna o meu ídolo. E o que é um ídolo? Tudo aquilo que me separa do Senhor. Tudo aquilo que me afasta do Senhor. Tudo aquilo que me tira da presença, da reverência de Deus. É um ídolo na minha vida. Quando eu idolatro uma pessoa, bens materiais, qualquer outra coisa, acima do Pai.
já se tornou um ídolo e eu já caí do temor. Mas nós podemos, irmãos, restaurar isso no nosso coração. A gente só precisa ter um coração sincero. Voltamos para o último domingo, sobre a oração. Coração sincero. Eu preciso me aproximar diante do Senhor com um coração sincero. Senhor, eu estou falhando aqui, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode me restaurar. Senhor, eu errei aqui, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode me restaurar. E aqui entra a diferença do temor e do medo. Porque se eu tiver medo, eu não vou com um coração sincero por causa que eu vou temer uma consequência. Agora, se eu temo, eu vou com um coração sincero, porque eu sei que Ele me perdoa. Ele já me perdoou. Foi o que Davi fez. Se Davi tivesse medo de Deus, ele poderia ir até o Senhor ou nem ir até o Senhor. Poderia fazer alguma manobra lá para resolver a situação com Batseba? Não, irmãos, ele vai até o Senhor porque ele temia o Senhor. Ele sabia que Deus era poderoso para perdoá-lo e foi o que Deus fez. Deus perdoou Davi. E é isso que o Senhor espera de nós, irmãos, que nós tenhamos esse relacionamento. Não podemos esquecer, eu vou falar novamente, tudo que está sendo falado aqui é para que haja comunhão com Deus. O temor é o princípio dessa sabedoria. É o que vai me ajudar a ter uma comunhão mais profunda. E quando a gente olha esse episódio, isso que aconteceu com Israel, é algo que a gente perceber está muito presente ainda daquilo que é chamado gospel ou o mundo evangélico de hoje. Porque qual é o maior problema? As pessoas querem moldar a Deus, querem moldar a sua palavra. Não no sentido até de fazer um ídolo de outro Deus, não, do mesmo Deus que eles falam que proferem. Eles querem servir a Deus, mas não concordam com a sua palavra. Então eu vou escolher uma palavra, essa palavra aqui eu não quero, essa achei muito pesada, vou para a próxima, vou escolher uma aqui da bênção, vou escolher uma aqui que é mais fácil, essa aqui eu não achei que é muito certo, eu achei que essa daqui não se adapta à atualidade, né? O mundo mudou tanto, então precisamos mudar a palavra. Isso é um pensamento muito presente dentro do sistema presente religioso. Então eles modam a Deus. Deus, eu quero a parte da bênção, eu quero a parte do bom. Mas agora daquilo que eu preciso estabelecer como princípio, acho que eu não quero não. Então vamos fazer um Deus agora que aceite o meu pecado? Vamos fazer um Deus que aceite isso? Vamos moldar esse Deus para aceitar aquilo? Então se abre o templo A, o templo B, o C, o D. E por isso que nós vemos a nação do jeito que está. Vários templos, várias instituições levantadas, por quê? Para se adequar àquele desejo do coração do homem, do pecado do coração do homem que está lá. Então não quer totalmente ter uma reverência a Deus, não quer se prostrar a Deus e obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, mas querem pegar esse Deus, que diz que é o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, mas modam ele ao ponto de ele não ter mais nenhuma característica com a sua palavra. É um Deus adaptado à necessidade humana ou ao desejo humano. Um Deus que aceita, aí pega-se um texto isolado, que isso é muito usado, pega um texto isolado de uma passagem aleatória para justificar o meu desejo, para justificar o meu pecado, para justificar o meu erro, dizer, estou respaldado. Então, sem perceber ou percebendo, moldou um Deus conforme a sua vontade. Foi isso que o povo aqui estava fazendo. Moldaram ao Deus de imagem que talvez remetesse ao quê? Ao Egito. Aquilo que eles já conheciam, aquilo que já estavam habituados. Então, moldaram. Acharam ruim, talvez na hora que Deus apareceu lá no monte, não foi tão bom assim, não queremos assim, achamos pesado. Então vamos moldar, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, porque perante esse Deus aqui, dá para dançar, dá para beber, dá para se prostituir, ele nem fala nada. Percebe? Olha onde estava o coração desse povo. Esse Deus aqui não tem problema, porque a gente até se prostituir e ele não fala nada. Então é isso que está muito presente ainda na cultura do nosso país. Eu posso ir lá para aquela igreja porque lá está tranquilo, esse Deus aqui não fala nada, está tudo bem. Mas a consequência vai chegar. Todo mundo vai se deparar com o verdadeiro Deus. E qual que vai ser as leis que vão ser analisadas? As leis que os homens criaram, moldaram de um Deus ou Deus fiel, Deus e sua palavra, que não muda? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela não está ultrapassada, ela é eterna. Ela é eterna, ela é vida. Ela é eterna. Então os homens acham, mudou a sociedade, mudou o tempo, agora é tudo tecnológico. Daqui a pouco vão criar a Bíblia da inteligência artificial, porque precisa evoluir. Olha a mentira do diabo.
moldando Deus conforme o tempo, conforme a necessidade humana. Mas não, meus irmãos, esse não é o caminho a se tomar. O caminho é ter temor ao Deus bíblico, ao Deus que nos amou, ao Deus que enviou o seu Filho para nos resgatar, que nos amou, nos comprou com alto preço, que não foi ouro nem prata, mas foi o sangue precioso de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Amém? Só concluindo um ponto que o irmão trouxe algo sobre muito maravilhoso ali a fala do irmão, é interessante nessa questão do bezerro ali, irmãos, que em nenhum momento, se você ir lá ler, te convido a você ir ler, em nenhum momento eles dizem, esse aqui é Baal que nos resgatou do Egito. Esse aqui é os Balins, é Azerá, em nenhum momento. Eles fazem o bezerro e dizem, esse é Elohim, quem nos resgatou, que era o Deus. Então eles moldaram Deus segundo o próprio desejo do coração deles. Um Deus que ficasse em silêncio. Isso eu estou falando porque olha o privilégio que nós temos. Nós estamos ouvindo Deus falar. Nós estamos ouvindo. Nós não estamos, quando foi usada aqui a passagem de Jeremias, o que Deus falou para Jeremias? Vá e fale para aquele povo que estão vendo, mas não veem. Estão ouvindo, mas não ouvem. Você está vendo e você está ouvindo. Olha o tamanho da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor. Você está tendo essa possibilidade de ouvir o Deus verdadeiro falar. Não é um Elohim feito de ouro, de imagem, não. O único e verdadeiro Deus está falando conosco. E aí chegamos aqui na melhor escolha, né? De tudo aquilo que já ouvimos aqui, de exemplos, né? Vimos aqui exemplos negativos. Então agora se ouvimos exemplos negativos para a gente agora saber escolher de maneira certa. Né? Eles erraram, nós não precisamos errar. Nós podemos aprender com o erro deles. Né? Então, em resumo, né? Para o Senhor, quem o teme é tido como inteligente e sábio, pois somente amar a Deus não nos afasta do pecado e de coisas erradas. Mas quando junto com o amor temos reverência, respeito, o verdadeiro temor, nosso coração começa a agir diferente, pois pensamos sempre nele. Ele é o primeiro em tudo na nossa vida. Tudo aquilo que já mencionamos, né? Então, realmente é ter um coração que teme ao Senhor. Dá valor à palavra do Senhor. Dá valor em todos os momentos, todos os ambientes, diferente de onde você está, mas colocar a palavra do Senhor como uma verdade, estabelecendo na nossa vida. Além disso, temos o entendimento que Ele vê tudo e sabe de tudo e está em todo lugar, inclusive em nós. Estamos nus diante da sua presença. E muitas das vezes nós citamos isso, até sabemos de maneira teórica. Mas se não há o temor realmente em nosso coração, a gente ignora até isso. A gente até ignora, mesmo sabendo que Deus ele vê tudo, mas ainda ignoramos se não há um temor de verdade. Se não há o temor, Deus não está vendo agora que o meu erro, o que eu vou fazer agora. Mas se há um temor de verdade, se o temor do Senhor está queimando o teu coração, se existe essa fonte, esse princípio estabelecido, você tem o entendimento que o Senhor está vendo, está te analisando. E esse é um entendimento importante, tem que ser estabelecido em nós. Por isso, o melhor que podemos fazer é nos estabelecer no temor do Senhor. E sempre lembrando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Então, irmãos, de tudo aquilo que foi falado, exposto aqui agora nessa manhã sobre esse tema, né, nós precisamos agora ter uma ação correspondente. Né? Você precisa ter uma ação senão nada faz sentido. Então, qual é a ação que nós temos que ter? É agora nos analisar, olhar o nosso coração e saber como é que ele está. Como é que realmente está no nosso coração? Realmente há o temor? Até aqui... Poxa, não tinha entendido ainda, não sabia que era assim. Então, como o irmão Adilson falou, olha que oportunidade que temos. O povo de Israel, era o profeta falando. Agora nós temos o próprio Filho falando a nós. Ele mesmo nos direcionando, Ele mesmo chamando a nossa atenção, Ele mesmo nos ensinando, mostrando como é importante aplicar o seu princípio em nossas vidas. Então, se o Senhor está pontuando isso, está direcionando isso, porque é uma fala que já falamos, todo esse seminário, ele vem de um propósito, vem de uma direção. Então é a vontade do Senhor que haja esse entendimento e seja um entendimento e todos possam ter esse mesmo entendimento. Todos possam agora ter isso aplicado, estabelecido. Nada faria sentido se todo o seminário, tudo aqui que falamos desde o primeiro dia até aqui, se ele ficar só no esquecimento, ouvi mas esqueci ou só apenas na apostila. Ele precisa ser estabelecido,
todo o princípio é estabelecido, porque consequentemente haverá um crescimento, haverá um mover diferente em nossos corações, haverá um mover diferente como igreja local. Então talvez aqui seja, apesar de não estar na ordem, talvez seja um dos primeiros. Ter o temor, ter essa reverência ao Senhor, levar as coisas do Senhor a sério. E a gente vai ver que isso vai resultar até na nossa maneira de cultuar, na maneira que vamos entrar aqui nessa igreja, nesse local. A partir do momento que eu entender que, eu cheguei aqui, é outro ambiente. Agora o Senhor está aqui, precisa ter uma reverência. Aquelas conversas seculares fica para depois, fica para amanhã, fica para outro dia, mas agora é ambiente de culto, é ambiente de adoração, é ambiente de reverência. Eu não vou ficar sentado do jeito que eu quero, mascando o meu chiclete lá do jeito que eu quero, só estou dando exemplos, tá, irmãos? Do jeito que eu quero, porque eu estou num ambiente comum, não. Interessante que quando nós vamos talvez numa audiência, em um lugar formal, não tem uma postura. Quando vamos num casamento, não há uma postura, porque é um ambiente diferente. Vou num tribunal, eu vou ficar lá de qualquer jeito, largadão, mascando meu chiclete, olhando para um juiz. Não fazemos isso, porque muitas das vezes damos mais crédito para um homem. Mas e o Senhor? E um ambiente onde a igreja está reunida, não é um ambiente comum, não é um ambiente natural, mas é o povo de Deus reunido. Então tem que ter esse temor, tem que ter essa reverência. É o Senhor falando, é o Senhor se movendo. O Senhor quer usar a minha vida, o Senhor quer usar a vida do meu irmão. Olha como tudo isso faz diferença. Então isso que precisa ser estabelecido. Amém? Então o temor é muito importante ser estabelecido em nossas vidas, porque vai fazer total diferença. Eu creio nisso. Você crê nisso, irmão? Amém? Amém? Então nós, nessa manhã, finalizamos aqui esse assunto, não vamos estender, temos a ceia também. Creio que, em nome de Jesus, acredito que ficou um pouco mais claro, mas novamente, né, irmãos, tudo aquilo que nós temos mencionado. Qualquer coisa que você não entender, que você não entendia ou não entendeu, ou ficou alguma dúvida, nos procure. O nosso objetivo, o objetivo desse seminário é que haja um entendimento estabelecido em nosso meio, para que venhamos agir agora como igreja. Amém? Amém, meus irmãos? Para os próximos assuntos que a gente quer entrar, é impossível que a gente consiga entrar, consiga viver eles, não só aprender, como foi falado, aplicar. Sem a gente temer o Senhor, irmãos. Porque quando eu temo o Senhor, eu entendo que toda palavra que vem sendo dada é do Senhor. Tudo que vem sendo ensinado é o Senhor me ensinando. Aprendemos sobre oração, sobre comunhão, meditação na palavra. O temor do Senhor vai fazer com que a gente guarde, irmãos, tudo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, aplique na nossa vida. O temor do Senhor, guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?